Bom dia a todos. Mais uma manhã de reflexão, manhã ensolarada, manhã de céu azul. Hoje eu quero falar rapidinho sobre dois pontos, aparentemente diferentes, mas que se interligam. Primeiro ponto é a respeito do papel do indivíduo na história. Há pessoas que jogam pesado os lucros e perdas, os danos e as coisas boas nas costas dos indivíduos, né? Eles é que são responsáveis por tudo que acontece. Outros jogam pesado nas circunstâncias nacionais, internacionais, do entorno. Eles é que são responsáveis pelo sucesso ou insucesso do mundo. Falando do governo Lula, por exemplo, né? Uns dizem que o primeiro mandato do Lula foi de sucesso porque as condições internacionais, as condições que o rodeavam, facilitaram. Portanto, tira o mérito do presidente e coloca na circunstância. Outros colocam que o mérito é do presidente e desconhecem as circunstâncias. As duas situações eu chamo de não dialéticas, essa polarização. É preciso pensar o homem certo no lugar certo, nas condições certas, para fazer as coisas acontecerem, né? O agricultor tem que plantar, tem que cuidar da planta, colocar água, colocar adubo, para que as coisas aconteçam. Se ele não fizer, fica sem ser feito. Mas se as condições também for desfavoráveis, o lucro não acontece, o prejuízo é certo. A segunda coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que é mal pensada por muitos, é a questão da polarização entre o público e o privado. Os defensores fanáticos do privado dizem que o privado é que gera a concorrência. O privado, o neoliberalismo, Estado mínimo, é o que manda o capital para o sucesso, né? O mundo precisa ser privatizado para que haja, de fato, sucesso. Só que, nesse caso, o lucro fica para aquelas pessoas, a meia dúzia de família, que são donas das empresas, donas das coisas que são privadas. E o resto que se dane. Os defensores do público imaginam que o público é o que é o melhor, que as coisas são de todos, os lucros e perdas pertencem a todos, daí a palavra socialismo, somos sócios dos lucros e dos prejuízos que possam haver nas empresas, no Estado. Então, defensores do público imaginam que é por aí, e que ele seria mais justo, porque seria de todos. Não podemos deixar de ver que há limitações num polo e no outro. As limitações do polo privatista é o lucro ficar na mão de poucos, né, embora dinamize a economia. Os prejuízos da área pública seria o mau uso, né, da coisa pública, né? Muitas vezes os que gerem a coisa pública deixam a desejar, os que administram a coisa pública, então acaba dando prejuízo. Nós tivemos notícia, né, de que, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, com 3, 4 meses de lucro, ela se pagou. Na verdade, foi doada, né? Foi doada, assim como Volta Redonda foi doada. O capital não costuma pegar nada para si que esteja dando prejuízo ou potencialmente possam ser de dar prejuízo. Eles pegam apenas aquilo que possa dar lucro, né? Nós fazemos a estrada e depois entrega para eles administrarem, e aí eles administram e fazem. Essa estrada, por exemplo, que vai daqui ao Rio de Janeiro, está muito boa, é uma estrada privada. A pergunta é, quantas estradas dessas esse dinheiro daria para fazer e que, de fato, está mantendo esta estrada? Então, as pessoas precisam pensar nos lucros e perdas, nas limitações do público e do privado, né? Se a gente começar a pensar melhor, pensar dialeticamente para além da polarização fanática, nós podemos ter um mundo melhor. É o que eu penso nesta manhã e estou compartilhando com vocês essas curtas ideias sobre a questão do público e privado, sobre a questão do papel do indivíduo na história. Que a gente pense sobre isto, né? E possamos dialogar em algum momento sobre isto. Muito obrigado a todos e mais uma vez um bom dia, uma boa manhã, uma boa tarde, um bom dia.